Olá! Hoje o nosso tema é 5 movimentos ou 5 elementos. É muito comum a tradução ocidental ser feita para 5 elementos, que é uma forma mais corriqueira do ocidental aceitar esse entendimento. Porém, a tradução real é Wu Xin. Esse Xin é mais de movimento, de jogo. E de onde veio isso? A origem verdadeira dessa teoria não vem dos elementos. Os elementos que nós conhecemos como água, madeira, fogo, terra e metal são apenas representações do movimento que a energia toma quando se manifesta na Terra. A base de tudo são duas forças fundamentais, o Yin e o Yang, a força do céu e a força da terra. Esse é o princípio básico de toda a filosofia da medicina oriental. A força do céu é representada pelo movimento em direção ao céu, o movimento ascendente. Esse movimento que ascende, a gente chama de Yang. Em contrapartida, o movimento que descende, nós chamamos de Yin. Esse é um princípio filosófico da medicina chinesa muito conhecido. É a partir daqui que nós desenvolvemos a ideia de 5 movimentos. Então, as forças primárias que sobem e que descem seriam equilibradas, ou seja, não teriam movimentação se fossem apenas essas duas forças. Uma puxaria para cima, outra puxaria para baixo, e a resultante desse movimento seria zero, ou seja, não haveria movimentos. Então, para que haja movimentos de ascendência e descendência constantes, eu preciso, depois que a força descendente age, ela tem um limite, um patamar para descender sobre a Terra. Quando ela chega no limite da Terra, continuando a descer, ela tende a se espalhar. O espalhar é a expansão, que é o movimento de expansão que permite a ascendência. À medida que a força que está concentrada em descendência se espalha, ela perde densidade e fica mais leve. Com isso, ela tende a ascender até o topo das camadas mais altas. À medida que essa energia que se expandiu ascende e chega no limite da atmosfera, ela volta a ser comprimida pelo limite que a atmosfera dá para o espaço. Então ela volta a se concentrar e aí volta a descer. Então essa concentração, que eu vou representar em preto, porque seria branco, mas como o quadro é branco, eu não posso escrever em branco e vocês não veriam. Então essa força de concentração faz com que a energia que se expandiu se concentre e volte a descender, formando então 4 tipos de movimento que se organizam ciclicamente. Quando eles se organizam nesse ciclo constante, eles criam um 5º movimento, que é o movimento circular, o movimento concêntrico, o movimento adstringente. Aquele que organiza constantemente as subidas e descidas. Essa, então, é a teoria básica dos 5 movimentos da medicina chinesa, que se baseiam nos 2 movimentos primários, que são o Yin e o Yang. Isso aqui, filosoficamente, é fácil de entender, mas é difícil de visualizar. Então, o que os chineses fizeram?
eles associaram essas formas de movimento com representações materiais visíveis a olho nu na Terra. Coisas que expressam constantemente este movimento no nosso dia a dia. Aí então é que surgiram os 5 elementos. Então, na natureza, o que nós encontramos, que é sempre ascendente, que é fluido, que é sutil, que anda sempre em direção ao céu, é o fogo. Então, o fogo é o elemento que representa a força ascendente. Toda vez então que eu vejo alguma coisa ascendendo, eu posso associar ao elemento fogo ou à força yang, a força ascendente, a força que anda para o céu. Na natureza, tudo que anda constantemente em direção à Terra, eu chamo de água. É a representação da força descendente. Então, na verdade, o elemento água simboliza na natureza a força de descendência. Então, toda vez que eu associo essa movimentação de descendência à água, eu dou a ideia de que isso simboliza a força que vai em direção ao chão. Na natureza, o que eu observo que é expansivo para todas as direções, para cima, para baixo e para os lados, são as plantas, são os vegetais, que a gente vai chamar de elemento madeira. Então, na verdade, a madeira não simboliza as plantas. A madeira simboliza a força que se expande em todas as direções, levando a água que está debaixo da terra aos céus pela evaporação. E o elemento que simboliza a concentração máxima das energias é o elemento que na natureza chamamos de metal, que são as estruturas mais rígidas que nós conhecemos, ou seja, as que as moléculas estão mais grudadas, estão mais comprimidas, mostrando a força da Terra de concentração. Essas situações todas acontecem presentes na Terra, que é o simbolismo da transformação mútua de um elemento no outro. Então, na verdade, o que nós chamamos de 5 elementos, para que a gente possa ter um entendimento mais simples em algumas situações, tem origem nos 5 movimentos, que é o que a gente usa na terapêutica. Na terapêutica eu não vou tratar a terra dentro da pessoa, né? A pessoa não come terra. Eu não vou tratar a madeira dentro dela, ela não tem um tronco dentro dela. Eu vou tratar a energia orgânica que faz a transformação dos alimentos. A energia orgânica que ascende o sangue para a cabeça e retorna o sangue dos pés até o coração. A energia orgânica que elimina as fezes ou a urina. Então eu estou tratando os movimentos metabólicos que agem no ser humano através desse entendimento de movimentação energética que acontece no universo. Essa é a leitura dos 5 movimentos, que nós usamos também os 5 elementos para visualizar isso na natureza, mas que na verdade a sua origem veio da movimentação do Qi, da energia que nós usamos como fonte básica de tratamento. Muito obrigado, assistam os vídeos do nosso canal, bem-vindos.